Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos. Eu quero ler no capítulo 1 do Evangelho de Marcos, capítulo 1. Evangelho de Marcos, capítulo 1. Diz assim o texto: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu e lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas, tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Feche os seus olhos. Nós lemos a tua palavra, Deus. Ela é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que uma espada de dois gumes. Ela penetra no mais profundo da alma e separa juntas e medulas. Ela separa a alma do espírito. E todas as coisas estão patentes diante do Senhor, a quem nós haveremos de prestar contas. Por isso, Deus, queremos que ao compartilhar a tua palavra, Senhor, coloque em nós um sentimento assim de privilégio. Que coisa boa o Senhor nos dá a oportunidade, a liberdade para a gente compartilhar a tua palavra. Senhor, que a tua palavra possa encontrar guarida no nosso coração, que a gente tenha corações abertos, quebra toda a resistência, Pai, toda a incredulidade, cai por terra em nome de Jesus. Que haja paz no nosso coração, haja quietude. Ó Deus, que o Senhor possa levar cativos os nossos pensamentos aos pés da cruz, para que, Senhor, nós possamos compreender aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Eu oro com ações de graças em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no domingo passado, falando de um convite de Jesus, dizendo: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. E tendo como contexto a volta de Cristo, que era o meu alvo, eu destaquei a cruz como meio, a condição para herdarmos a vida eterna. Nós não temos outra saída. A cruz é onde nós vamos depositar nossos pecados, porque foi ali que o Senhor morreu, foi ali que Ele derramou o seu sangue precioso para nos purificar. Refletindo na mesma direção e considerando a volta de Cristo, nós precisamos compreender a compaixão de Jesus por nós, e também através de nós. No Evangelho de Marcos, no capítulo 13, versos 20, a parte B, Jesus vai dizer o seguinte: que por amor aos seus, os dias foram abreviados. Por que ele diz isso? Porque o tempo da volta de Cristo seria tempos de tribulação como nunca se houve. Tempos que as pessoas seriam experimentadas. Eu gosto até de uma expressão de Jesus, quando ele, falando da vinda do Filho do Homem, diz: será que ele vai encontrar
fé na terra. Irmãos, comecei este culto dizendo de que nós somos privilegiados e nós não valorizamos a liberdade que nós temos. Nós somos crentes, muitas vezes crentes frouxos. Nós não oramos, nós não estudamos a palavra, nós não importamos em fazer lição, nós não temos a intenção de ganhar as pessoas para Cristo. Nós até acreditamos na salvação, mas estamos satisfeitos com ela, e nós não importamos se quem dorme ao meu lado, come comigo na mesa, trabalha comigo, diverte comigo, se ele está caminhando para a eternidade sem Deus ou não. É tempo, irmãos, de nós despertarmos do sono, como diz a palavra. Nós precisamos, de uma forma intencional, se de fato Cristo fez uma obra no nosso coração, nós precisamos nos despertar enquanto é tempo. E eu gosto sempre de falar da vinda do Senhor, porque para mim, a vinda do Senhor é um consolo. A gente vive num mundo de injustiça, num mundo precário de uma paz verdadeira, num mundo de opressão. E a volta do Senhor é que Ele vai trazer um reino de justiça e paz. E ali sim nós vamos poder viver a vida com significado, com a vida verdadeira. É aquela vida que Jesus diz o seguinte: o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. Essa vida abundante é a que o Senhor tem garantido quando Ele voltar. E Jesus diz isso: eu vou preparar e volto para te buscar, para que você possa usufruir dessa vida abundante. Isso é um privilégio que a gente tem. A cruz é o maior exemplo de compaixão. Se desejamos reinar com Cristo, não há outro meio senão a cruz. A cruz é a única forma de nós termos a chance de herdar a vida eterna. A cruz, ela fala de negação do eu. Eu morro para mim e nasço para o Senhor. Se você não nascer de novo, João afirma isso no capítulo 3. Se não nascer de novo, não poderás ver o reino dos céus. Então não se conforma com uma religiosidade, que eu vou no domingo à noite, vou no domingo à noite, eu volto. Deus tem mais para dar. Deus tem uma vida abundante para oferecer. Mas talvez você esteja contente com as bênçãos que Ele tem dado, e são muitas que Ele tem dado. Eu gosto de uma expressão do salmista que ele fala assim: são muitas, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado. Eu quisera anunciar e delas falar, mas são tantas, eu não consigo contar as bênçãos que o Senhor me dá. Mas mais do que bênçãos, Deus tem algo melhor do que bênçãos. Deus tem a vontade, o desejo dele é de relacionar conosco. Pense comigo, que privilégio um homem pecador como eu, como você, poder relacionar com um Deus santo, com um Deus criador de todas as coisas. Na cruz, Cristo morreu para nos dar a salvação, e ali nós vemos sua maior prova de compaixão. No livro de Romanos, eu quero apenas que você ouça, em Romanos 3, nós vamos ouvir uma expressão do apóstolo Paulo dizendo o seguinte, Romanos 3, 8, ele diz, Romanos 3, 8, 5, 8, perdão, 5, 8 diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus prova o amor. Nós estávamos mortos nos nossos delitos pecados e Ele nos deu vida. Em Cristo Jesus nós temos a vida. E nós não podemos perder a oportunidade. A gente tem contentado com a religiosidade e temos esquecido de que Jesus é uma pessoa, não é um conjunto de doutrinas. Ele deseja relacionar com a gente. Jesus é uma pessoa, e é uma pessoa que nos ama, que se deu por nós na cruz, no nosso lugar, e o desejo dele é que a gente se relacione com Ele. Imagina que privilégio. Às vezes fico pensando assim, né? Estou orando e eu fico imaginando Jesus
quando ele passou por aqui. Que privilégio as pessoas tiveram de relacionar com ele, de tocar nele, de ser tocado por ele. Mas ao mesmo tempo eu começo também a observar que através do Espírito Santo nós podemos andar com Jesus, nós podemos ser tocados por ele através do Espírito de Deus. Nós podemos nos relacionar e receber dele poder. E é tão precioso isso que Jesus, antes de ir, ele diz: olha, vocês vão receber poder. Vocês não farão apenas as obras que eu faço, mas obras maiores vocês vão fazer. A gente fica pensando nas obras que Jesus fez, e ele diz que a gente fará obras maiores. E o que poderia ser essa obra maior? A obra maior é a nossa capacidade no Espírito, no poder de Jesus, de levar vidas ao Senhor. Nós podemos sim, temos meios, recursos, para que a gente possa levar vidas ao Senhor. Pensa bem nisso, que privilégio. Mas pensa também, quando você se deparar com a presença de Deus, e você comparecer à presença dele com mãos vazias, e ele vai perguntar para você: o que você fez com a pessoa de Jesus Cristo, que veio ao mundo e morreu no nosso lugar, para nos dar força, poder, para nos dar vida eterna. O texto que nós lemos em Marcos 1 nos fala de um homem leproso, que foi alcançado por essa compaixão de Jesus. E veja, naquela época a lepra era uma doença que não tinha cura. E veja só, a pessoa ficava separada da família. O leproso naquele período era um período crítico, porque ele tinha que afastar da família, das pessoas que amavam, da igreja. E veja, o texto nos fala que aquele homem, ele teve um encontro com Cristo, um encontro transformador, e a sua vida foi mudada. Aquele homem que estava vivendo uma vida de sombra e de morte, ele pôde encontrar a luz, e através desse encontro com Jesus, a vida dele foi mudada. Talvez o seu problema não seja uma lepra física, mas Jesus está muito preocupado com a sua dor, com o seu problema, com a sua dificuldade. Eu queria que você fosse pensando nisso. Talvez você não tenha uma lepra física, mas você tem passado por momentos de dificuldades. Talvez, quem sabe, uma lepra espiritual. Quem sabe você está vivendo um tempo assim de destemor, você não acredita em mais nada, você só é religioso, mas não tem nada que te faça prostrar-se diante de Deus, e te faça dizer: Deus, a partir de hoje, eu quero que a minha vida seja mudada, eu quero dar uma nova dimensão para a minha vida. Talvez a lepra que você tenha seja a indiferença, porque não há nada que te faça pensar, olhar com responsabilidade a nossa tarefa missionária. Irmãos, Jesus deseja hoje usar de compaixão para conosco, e nós convidados para que nós possamos ver neste leproso algumas atitudes para que a gente possa ser alcançado por essa compaixão. E eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta, porque eu quero ir fazendo referência e quero que você vá acompanhando. Primeira coisa, atitude que a gente precisa aprender com esse leproso, é não permitir que a lepra, ou seja, nossos problemas, quer seja saúde, financeiro, relacionamento, pecado, nos impeça de ir até Jesus. Muitas vezes o pecado é a causa da gente distanciar. Aliás, o pecado é a causa da gente distanciar, mas por causa do pecado, nós achamos que não temos chance de aproximar de Jesus, que Ele não vai nos receber, que Ele não vai nos perdoar, que Ele não vai nos amar. Então nós usamos as nossas mazelas como uma culpa, como uma desculpa para a gente não ir até Jesus. Então a primeira lição que a gente aprende com esse leproso é de que ele foi a Jesus mesmo estando leproso. O verso 40, veja aí: aproximou-se dele um leproso. A lepra, ela condenava a pessoa a uma vida de humilhação, de solidão. Ele tinha que deixar a família, a igreja. O leproso estava destinado à morte, estava sem esperança. O local onde ele estava, ele
só teria a chance de apodrecer ali e morrer. E eu queria que você pensasse comigo, o pecado ele é exatamente isso. O pior é que o pecado, diferente da lepra que atingia o corpo, o pecado ele atinge o corpo, atinge a alma e conduz a pessoa para o inferno. Essa lepra chamada pecado, ela não tem outro destino a não ser gerar morte na vida da pessoa. E eu gostaria que você pensasse nisso. O pecado separa o homem de Deus. E veja o que a palavra de Deus vai dizer. É bastante interessante isso. Lá em Isaías 59:2 ele vai dizer assim: olha, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, uma das consequências do pecado é nos separar de Deus, mas também nos separa das pessoas, da família, nos separa da igreja, através do ódio, da mágoa, do ressentimento, da indiferença. Sabe o que o pecado faz? Ele gera destemor no coração. Ele começa a trazer para o coração assim, uma frieza, de que o pecado ele já não tem mais efeito. Por um instante o pecado te incomoda, por um instante você confessa o pecado, dali a pouco você já não te incomoda mais, dali a pouco você já não confessa mais, dali a pouco você começa a inventar alguma história para o seu pecado, dali a pouco você tem justificativas para o seu pecado, dali a pouco o pecado já se convencionou em você, e você já acha que é natural, que todo mundo faz. O efeito dessa lepra chamada pecado é tirar o destemor, gerar indiferença. A pessoa passa a não ter mais um sentimento de pertencer a Deus. Ele se torna autossuficiente. Eu faço o que eu quero, vou onde eu quero, dou o que eu quero, porque ele se sente autônomo. Eu não preciso de Deus. Mas aquele leproso, ele ousou sair do seu gueto de morte. Veja, ele não se fez de vítima. Ele poderia ter dito: a vida é miserável, esse lugar miserável. Ele poderia ter usado um monte de história, como os demais. A Bíblia fala que esse leproso saiu, ousou ir até Jesus. Mas e os outros? Também não sabiam que Jesus curava? Também não poderia entrar nesse motim, nessa rebelião, porque na verdade ele estava se rebelando, porque não podia sair. Ele podia ser apedrejado, morto. Entendeu? E os outros se acovardaram. Talvez até soubessem que Jesus curava, mas eles preferiram ficar lá naquele gueto de morte, do que arriscar, do que buscar, do que querer. Aquele homem, ele ousou, aquele leproso, ele ousou sair do seu gueto de morte. Ele não se fez de vítima, ele quebrou barreiras para não impedir que o Espírito Santo agisse na vida dele. Eu estava pensando nisso. Aquele homem não ficou questionando: e se não der certo? E se eu sair que os caras me catarem ali, não descer pedra em mim, eu vou morrer? Imagina se ele ficasse pensando nas dificuldades, nas possibilidades. E aí, qual que é meu raciocínio? Que nós estamos vivendo um tempo hoje em que as pessoas estão como aqueles leprosos que não tiveram coragem de sair do leprosário para ir até Jesus, porque estão muito mais preocupados com o que pode acontecer, com a possibilidade das pessoas enxergar, e então perde a oportunidade de uma mudança de vida, de uma transformação de vida, e prefere ficar na sua zona de conforto. Os leprosos, os demais ficaram lá. Para, não vamos arriscar não, vai que sai ali. E outra, gente, não vai ser rebelde também. Eu imagino qualquer coisa dessa natureza. Sim, mas ele não ficou questionando, ele arriscou. Veja só, ele foi, o texto diz isso, de que ele foi até Jesus. Ele venceu o medo, ele venceu os complexos, os repúdios das pessoas. Ele saiu da caverna da morte, da dor, da mágoa, da revolta, da frustração, da solidão, sei lá, da desesperança. Eu queria que você pensasse comigo isso.
Se você deseja ser alcançado pela compaixão de Jesus, você vai precisar ter coragem de se arriscar, reconhecer a sua miséria e ir até Jesus. Amados, nós estamos vivendo um tempo que nós precisamos clamar para Deus, trazer um avivamento para a nossa igreja. Mas eu não estou falando avivamento que só para fazer barulho, só para fazer barulho. Na verdade, quando eu falo de avivamento, eu estou querendo dizer que tem muitos, se você vê nas mídias, o que acontece? Há um mover que tem. Você estava vendo mostrando para a Priscila outro dia, porque a pessoa dando um redemoinho e um negócio doido. Eu falei para a Priscila, veja, e eles chamam isso de avivamento? O que eu estou querendo dizer é que avivamento gera barulho, ou pode gerar barulho, mas avivamento não é só barulho. Avivamento é mudança no coração, é a capacidade que ele dá para perdoar, para restaurar, para curar, é a capacidade de servir. Nós precisamos, irmãos, nós precisamos ter a ousadia, a humildade para Deus. Nós queremos mover para que a nossa igreja possa se levantar em poder, que a gente não faça nada porque sabe fazer, porque acostumou a fazer, porque tem o talento de fazer, mas ter a humildade de reconhecer que é o Espírito Santo que governa a igreja, é o dínamo na vida da igreja, é Ele que impulsiona a igreja, e que se nós não dependemos dele, nós vamos continuar fazendo. Vai ter culto, não é? Vai ter muitas coisas. Eu estava imaginando, meu amado irmão, aquele momento de foi concedido à igreja a oportunidade de orar. A gente precisa disso. Sabe, um momento que você pode ficar à vontade diante de Deus, Deus, ninguém está me ouvindo, eu não estou nem preocupado com quem está me ouvindo, mas eu quero expressar o meu louvor, a minha adoração a Ti, sabe essa coisa? E deixa o Espírito permitir que saia de você. É para Deus, é para a glória de Deus, é para o louvor dele. Senhor, nós Te glorificamos. Eu quero pensar ainda com você. Se você deseja ser alcançado pela compaixão de Jesus, você vai ter que fazer o mesmo que aquele homem fez. Você vai ter que ousar. Não importa a condição que você está, não importa o tipo de lepra que você está enfrentando, tenha coragem de vencer, quebrar barreiras e falar: eu vou até Jesus, porque eu sei que Ele pode me curar. Uma segunda atitude que aquele homem teve, que eu compartilho com vocês, ele reconheceu que precisava de ajuda. Veja no verso 40 ainda, ele diz assim, olha, rogando-lhe de joelhos. Ele reconheceu que precisava de ajuda. E ele foi até Jesus, e ele se apresentou dessa forma, se colocou de joelhos, e falou: Senhor, eu preciso de ajuda. Ele creu que Deus poderia curar, ele aproximou com fé, ele se colocou diante de Deus, diante de Jesus, com a certeza de que Jesus usaria de compaixão para com ele. Ele não ficou justificando o seu problema, a sua dificuldade. Ele tão somente prostrou-se aos pés de Jesus e ele rogou-lhe, reconhecendo a sua miséria de vida. Talvez essa seja a nossa maior dificuldade. Sabe por quê? Nossa dificuldade de alcançarmos a compaixão de Jesus é porque nós somos bons demais. Nós já sabemos muito. Nós pensamos num povo que sabe. Tanto é que a gente não precisa se comprometer verdadeiramente com a obra de Deus, porque a gente já está suficiente. Talvez essa seja a nossa maior dificuldade. Nós somos bons demais, temos muitas razões. Eu vou até usar uma expressão: a gente prefere ir para o inferno ou viver um inferno do que render-se a Jesus e reconhecer a lepra que está nos matando. A gente não tem a humildade de Deus, eu estou leproso e eu tenho vivido a minha solidão no meio da multidão. Quem sabe dentro de uma casa confortável, com tudo organizado, tudo, mas você está vivendo um inferno na tua alma, ou você está se conduzindo para o inferno, mas você não admite, como Naamã. Naamã era um homem leproso.
leproso, ele vivia, tinha uma farda que ocultava a sua lepra. Ninguém sabia que ele era leproso, mas só ele. Eu fico imaginando Naamã, quando ele fechava a porta do seu quarto, tirava a sua farda e olhava no espelho e podia enxergar o efeito daquela lepra no seu corpo. Sabe, eu e você precisamos ter a humildade de olhar no espelho e enxergar as nossas mazelas e ir até Jesus como alguém que tem o poder de curar, de libertar, de restaurar. Esse é o tempo que Deus nos chama para sermos curados, restaurados. Uma terceira atitude que a gente aprende com esse leproso: ele creu no poder de Jesus. Olha o que ele diz ali: se quiseres, pode purificar-me. Ele não chegou exigindo, né? Ele aproximou de Jesus, não com dúvida, mas cheio de convicção. Ele creu que Jesus tinha o poder para curar, mudar, escrever uma nova história na sua vida. E eu quero dizer isso para você, que seja hoje um dia em que você deixe Jesus começar a escrever uma nova história na tua vida. Não fique com medo de ser apedrejado, de ser julgado, apontado. O que a minha esposa vai falar? O que o meu marido vai falar? O que os meus filhos vão falar? O que meus pais vão falar? O que os meus amigos vão falar? Se você reconhecer a tua lepra, você vai ter que entender que nada desses que eu citei terão poder para aliviar a dor da tua lepra. Só Jesus tem o poder para trazer cura, libertação para essa lepra que faz a tua alma perecer. Hoje você tem a oportunidade de ser alcançado por esse amor, por essa compaixão. E a pergunta que eu quero deixar para você: como é que está a tua vida com Deus? Eu gostaria que você respondesse. Você está satisfeito? Você acha que não te falta nada? Tá bom, se Jesus voltar hoje, você vai reinar com Ele na glória, porque afinal de contas, você já fez tudo que tinha que fazer, está preparado? Ou será que a resposta sua seja: Senhor, tenha compaixão de mim? Qual foi o resultado da fé na vida daquele leproso? Veja o 41. O 41. Jesus se compadeceu dele profundamente. Essas são expressões muito fortes. Primeira palavra, compadecer. E segundo, profundamente, a ideia de ter uma compaixão profunda. É o mesmo que a Bíblia fala de entranháveis afetos, né? Alguém disse que nós temos 2 cérebros, é isso? Um aqui e outro é o intestino. E que a gente, não é? Diante de qualquer circunstância, nos dá dor de barriga, a gente fica com vontade do banheiro, dá ânsia, porque a Bíblia fala de entranháveis afetos, para dizer que a compaixão que Deus tem é algo que vem de dentro dele, por mim e por você. E eu gostaria que você pensasse nisso. Jesus se compadeceu dele profundamente, e Jesus honrou a atitude daquele homem. Jesus foi ao seu encontro, Jesus o tocou. Imagina só, não se podia tocar no leproso, porque era contra a lei, quem tocasse ficava impuro, mas Jesus também quebrou barreiras e foi ao encontro daquele homem. E eu gosto muito da expressão de que Jesus tocou nele. Imagina o amor transbordando no coração daquele homem. Afinal, estava num leprosário, sem esperança, sem poder relacionar com ninguém. De repente encontra alguém que tem o poder de curar, e esse alguém que tem o poder de curar o toca. Eu não sei se Jesus fez algo mais, mas da forma com que ele coloca, provavelmente Jesus o aproximou dele, quem sabe o abraçou, colocou a mão nele. E eu fico imaginando esse afeto de Jesus, que fez a sua alma transbordar de alegria, de esperança e amor. Aquele homem ouviu a melhor expressão da sua vida. Veja aí o texto. Jesus diz o que para ele? Quero, fica limpo.
E diz que imediatamente a lepra saiu dele e ele ficou limpo. Eu fico agora imaginando aquele homem olhando para o seu corpo e se vendo limpo. Eu imagino assim, a sequência do texto vai mostrar isso, né? Que ele não se continha com o milagre na vida dele. A gente vai ver isso, porque ele estava cheio desse amor. Aquele homem, ele ouviu a melhor expressão de Jesus: quero, fica limpo. E qual foi a consequência desta vida limpa, transformada? Eu quero que a gente pense assim: ele se transformou no missionário. Aquele homem que estava no leprosário, sem esperança, sem vida, a partir do momento que ele tem um encontro com Jesus, e Jesus o cura sua lepra, o seu mal, a vida dele é cheia de amor, cheia de esperança, cheia de poder, e a única coisa que ele podia fazer era se tornar um missionário. E vamos ver como é que isso pode acontecer. Mesmo Jesus falando para ele o seguinte: olha, não conta nada para ninguém. Dê uma olhada comigo aí no verso 43. Jesus fala para ele assim: olha o que Jesus diz: fazendo-lhe então veemente advertência, logo despediu. E lhe disse: olha, não diga nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela purificação o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Então Jesus falou para ele: olha, vai lá, mostra para o sacerdote, porque era o único que poderia testar que ele estava purificado. Mas o texto vai dizer, no verso 45, vai dizer o seguinte: que tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas, a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele por causa do testemunho daquele leproso. Eu queria que você pensasse nisso. Às vezes parece que a gente lê, não enxerga muita coisa, mas veja, ele passou a divulgar, ele passou a dar a notícia do que Jesus podia fazer. E eu quero que você pense comigo: imagina esse homem voltando para casa, voltando para o seu convívio, para os seus relacionamentos, para a vida da igreja. Eu imagino que ele nem precisaria mandar ele bater palma, não precisaria pedir para ele dar um glória a Deus: abre a tua boca. Imagina que estava vazando. Imagina só. Seu coração estava cheio de compaixão. É exatamente isso que Jesus quer fazer comigo e com você: tornar-nos testemunhas vivas das boas novas dele. Se você for alcançado por essa compaixão, sua vida será curada, restaurada, transformada, será salva. E se a tua vida for salva por Jesus, for perdoada, você vai desejar que os seus familiares, que os seus amigos, que os seus colegas de trabalho, que os irmãos da igreja saibam que você foi curado, liberto, alcançado por Jesus, e de que você foi salvo, a tua vida foi resgatada, redimida. Só pode dar esse testemunho aquele que encontra com Jesus. Caso contrário, você vai falar o quê? Falar mal da igreja. Só pode falar dessa compaixão de Jesus, que é experimento dela. Eu quero que você pense isso comigo. Seu coração estava cheio de compaixão, e é isso que Ele quer fazer com a gente. Ele quer nos alcançar, para que a gente, estando cheio, a gente possa repartir disso. Eu quero terminar esta palavra pensando com você o seguinte: não existe situação que Jesus não possa reverter. Se nós reconhecemos o nosso pecado, quando nós com humildade nos rendemos a Ele, é preciso que a gente saia da situação em que a gente se encontra. Pode ser uma zona de conforto, pode ser uma vida de pecado, mas se você reconhecer isso e ir até Jesus, você vai ser alcançado por esta compaixão. Eu gosto de um hino
do nosso hinário, que diz uma frase do hino que vai dizer assim: eu venho como estou, porque Jesus na cruz morreu por mim. Eu quero dizer isso, Jesus está chamando você para vir como você está. Foi o que o leproso fez. Ele foi até Jesus na condição em que ele estava, mas ele não foi da forma como ele estava para continuar como ele estava. Ele era leproso, ele estava sofrendo com aquela lepra, e ele foi como ele estava até Jesus. Ele não permitiu que os seus erros, as suas falhas, que a sua doença o impedisse de ir até lá, mas ele foi com o propósito de ser curado, restaurado, transformado e voltar para sua casa glorificando a Deus, exaltando a Deus. E eu gostaria que você pensasse nisso. Muitas vezes a gente quer Jesus, a gente quer ir, não, Jesus me aceita como eu sou, e ele te aceita como você é, mas ele aceita como você chegar até ele, mas ele quer te libertar, te curar, te perdoar, e quer fazer de você um missionário. Eu gostaria que nesta noite você pudesse orar, dizendo para Deus das suas mazelas. A minha conclusão é assim: nós aprendemos, nós ouvimos hoje pela manhã a irmã Juliana usando a expressão que não basta a gente dizer que é crente, não basta a gente dizer que frequenta a igreja. Deus quer relacionamento conosco, Deus quer intimidade conosco. Mais do que receber bênção, Jesus deseja se relacionar conosco. Aquele homem venceu a barreira, aquele homem enfrentou os medos e recebeu uma palavra de cura, uma palavra de poder sobre a sua vida. Aquele homem recebeu uma palavra, a melhor de todas: fica limpo, eu quero. E eu quero convidar você para curvar a sua fronte um instante. E eu quero que você ore por um instante. Não resista ao Espírito de Deus. Eu quero desafiar você a sair do seu esconderijo, a sair da sua zona de conforto, a deixar as suas justificativas. Elas são nulas diante de Deus. Eu quero que você saia deste gueto de morte. Ali é lugar de morte. E quero desafiar você a ir até Jesus com fé, para que você possa ser liberto. Ora, diga para Deus da sua mazela. Deixe Jesus atuar na tua vida. Peça a Jesus um avivamento de compaixão. Compaixão, primeiro, para a gente relacionar como igreja. Nós estamos precisando de um avivamento de compaixão que nos desafia a sermos uma igreja como um corpo. Uma igreja que seja capaz de amar um ao outro, de relacionar um com o outro. Avivamento que cura a alma, que libera perdão, que perdoa, que quebra barreiras, tira indiferença, que gera temor, que ajuda a vencer os desafios, as tentações. Um avivamento que nos faça vencer o descompromisso com a igreja. Jesus vai voltar. Ele pode voltar hoje, pode voltar em poder e grande glória, ou pode voltar na individualidade. E nós precisamos dessa compaixão. E nós precisamos usar dessa experiência de ser tocado por Jesus com essa compaixão, para que a gente possa repartir com outros. A gente só vai ter compaixão do outro se a gente experimentar a compaixão que Jesus usou para conosco. Ele deseja usar a minha vida, a tua vida. Ele deseja curar a lepra da nossa alma. Eu quero que você olhe alguns instantes. Eu não sei o que o Espírito de Deus falou no teu coração.
Eu não sei se nesta noite você está se sentindo oprimido por causa do pecado, por escolhas que você mesmo fez, decisões que você mesmo tomou, e de que agora você é escravo das suas próprias decisões, e você talvez esteja preferindo continuar no leprosário, mas não se arriscar, porque você pode ter medo de ser acusado, ter medo de ser apedrejado, de ser humilhado. Mas Jesus está passando por aqui hoje, e eu gostaria de desafiar você a ir até Jesus. Aquele homem, a primeira atitude dele foi não permitir que a sua lepra, a sua condição, impedisse de ir até Jesus. Eu queria que você fizesse uma análise da tua vida. E eu quero que você acredite, não importa qual é a situação em que você está. Existe um Jesus cheio de compaixão à tua espera. Ele quer que você tenha atitude. Ele não vai no leprosário tirar você de lá. Você vai ter que sair de lá. E você vai ter que ir até Ele. Você vai ter que se prostrar diante dele, porque é um gesto de humildade, de rendição, de reconhecimento, que você entende que está leproso, de que você necessita da cura dele. Eu quero que você saia daqui hoje com a certeza de que foi alcançado por essa compaixão. E não perca a oportunidade, porque Ele ama você muito, mas ama muito, e Ele quer oferecer o melhor para você. Ele quer se relacionar, quer ter intimidade com você, mais do que te dar bênçãos, porque bênçãos Ele já tem te dado muito. Ele quer que você possa viver com Ele, não só aqui, mas na glória, eternamente com Ele. Por isso, não deixa para depois a decisão que você pode tomar hoje. Eu gostaria que você se apresentasse a Jesus, contasse para Ele das tuas mazelas, eu pudesse dizer para Jesus, de joelhos, se quiseres, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. E você vai ouvir a frase melhor da tua vida. Você vai ouvir Jesus dizer: quero, fica limpo. Não volte para casa com a mesma sujeira que você a dentro deste lugar. Volte para casa purificado. Deixa Jesus curar a tua vida. Deixa Jesus restaurar o teu coração. Deixa Jesus restaurar relacionamentos. Deixa Jesus restaurar a tua fé. Deixa Jesus restaurar a tua saúde física, restaurar o teu ânimo, restaurar o teu compromisso com a igreja de Deus neste lugar. Deixa Jesus ministrar do melhor dele na tua vida. Deixa o Espírito de Deus trazer poder para você, trazer um avivamento genuíno para o teu coração, para te restaurar de dentro para fora, para que não tenha necessidade de viver uma casca, uma farda, mas viver uma vida transparente, no qual glorifica a Deus. Eu quero orar por você. O Senhor sabe, Deus, aquilo que está sendo colocado no teu altar, mas é maravilhoso saber que o Senhor tem um amor eterno para com cada um de nós. E esse amor, essa compaixão foi demonstrada na cruz por nós, através do teu amado Filho. Por isso, Pai, nós queremos exaltar e glorificar a vida do teu amado Filho. O sacrifício dele foi único, perfeito, suficiente para nos resgatar e nos redimir. E nesta hora, Deus, nós tomamos posse daquela obra perfeita da cruz, para nos perdoar, para curar a nossa lepra, curar as nossas mazelas,
curar aquilo que nos afasta de Ti, aquilo que nos afasta das pessoas, aquilo que nos afasta de um comprometimento com a Tua igreja neste lugar, aquilo que nos faz viver de hipocrisia, de falsidade. Deus, eu quero pedir que nesta hora o Senhor derrame desse amor sobre cada vida. Deus, a Tua palavra diz que o Teu amor constrange, que nós possamos ter o nosso coração constrangido por esse amor do Senhor, e que, Senhor, Tu possas manifestar a Tua graça curadora em nós. Ouve a oração, manifesta, entra com o Teu poder. Eu quero ministrar sobre cada um o Teu Espírito Santo, Espírito de poder, de cura, de libertação, de paz, de alegria, para que, Senhor, como igreja, nós possamos vivenciar o Teu melhor. Seja sobre nós a Tua graça, Deus. Eu oro em nome de Jesus e para a glória do Teu nome. Amém e graças a Deus.